Olá, queridos alunos, dando continuidade aos nossos estudos, hoje nós vamos falar sobre o perispírito. Tomo 1, módulo 4, roteiro 1. A origem da palavra perispírito vem em parte do grego peri, que quer dizer em torno, e do latim spiritus, que quer dizer alma ou espírito. Assim, as três partes essenciais do ser humano é a alma, ou espírito encarnado, o perispírito e o corpo físico. A alma, a essência, a centelha divina, o perispírito o envolvendo e, quando encarnado, o corpo físico. Existem outras denominações para perispírito. Nós vamos encontrar André Luiz falando em corpo espiritual ou psicossoma, vamos ouvir Leibniz falando de corpo fluídico, Woodworth de mediador plástico e Hernani Guimarães Andrade, modelo organizador biológico, todos eles se referindo ao mesmo elemento, que é o perispírito. Na questão 93 no Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: o espírito propriamente dito tem alguma cobertura? Ou, como pretendem alguns, está envolvido numa substância qualquer? E os espíritos responderam: o espírito está envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós, suficientemente vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Mostrando para a gente que existia sim algo, mas que essa substância era de uma matéria que a gente desconhecia, que nós não tínhamos parâmetros para comparar, e que, apesar de ser muito etérea para nós encarnados, para os espíritos ainda assim era grosseira. Kardec comenta que, assim como o germe, o embrião de um fruto, é envolvido pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido por um envoltório que, por comparação, se pode chamar de perispírito. Daí a origem da palavra perispírito, ou seja, envolvendo o espírito. Uma forma fácil de se visualizar, didaticamente podemos guardar, é compararmos ao abacate. Então nós teremos a figura do abacate, vamos ter o centro, o caroço, que seria o espírito, a parte que é comestível, né? Que seria a fruta, a polpa, né? Que seria o perispírito, e aquela casca grossa que envolve todo esse conjunto, que é o corpo físico. Na questão 95, ele pergunta se o envoltório semimaterial do espírito tem uma forma determinada e pode ser perceptível. E os espíritos respondem: sim, tem a forma que o espírito queira. É assim que ele vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer num estado de vigília, e que pode tomar forma visível e mesmo palpável. Nós vamos ver mais à frente, avançando nos estudos, as propriedades do perispírito, e vamos ver que ele tem uma propriedade chamada plasticidade, que é a capacidade de se modelar, de se moldar na forma que o espírito, quando ele já tem capacidade para assim fazê-lo, ele pode modelar da forma que ele queira. Por isso que muitas vezes espíritos aparecem com determinada fisionomia, determinada roupagem, se tornando visíveis para as pessoas, uma forma delas reconhecerem nele alguém que eles já tiveram contato. Ou seja, ele vai se apresentar da forma que ele estava na sua última encarnação. Porque se ele se apresentasse com encarnações muito passadas, não teria sentido, você não identificaria aquele espírito. Então, se ele quer se apresentar, por exemplo, com a figura de Rui Barbosa, ele vai ter que se apresentar com a figura que todos nós conhecemos de Rui Barbosa. Não adianta ele apresentar uma figura de um ser que habitou muito antes dele, que encarnou muito antes dele, que nós não conheceremos e nem faremos associação, excetuando talvez numa análise mais acurada dos escritos que ele vier a produzir ou da fala que ele irá produzir, que poderemos fazermos uma associação do espírito. Mas a imagem, somente aquela que foi a última que ele encarnou, para que aqueles que ainda estão no plano da Terra, ainda estão encarnados, possam perceber e reconhecê-lo. Bom, se existe esse material que envolve o espírito, qual é a origem desse material? De que ele é feito? E os espíritos esclarecem que a origem do material, do perispírito, é o fluido universal de cada globo. Mas que globo? O globo de onde ele vai encarnar.
Então, daquela atmosfera fluídica, são colhidos materiais para formar a substância que compõe o perispírito. A Gênese, ela fala que o perispírito é um semimaterial envoltório que pertence à matéria pela sua origem e à espiritualidade pela sua natureza etérea. Como toda matéria, ele é extraído do fluido cósmico universal, que nessa circunstância sofre uma modificação especial. Então, mostrando que ele também é uma transformação do fluido cósmico universal, que nós vamos estudá-lo também ainda nesse tomo, mas aulas mais à frente. Assim, querendo se aprofundar no assunto, Kardec pergunta: quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? E os espíritos esclarecem: passando de um mundo ao outro, o espírito muda o envoltório como mudais de roupa. É necessário que se revista de vossa matéria. Então, o espírito, para encarnar no globo terrestre, ele precisa de estar revestido da matéria do globo terrestre. Um exemplo que a gente sempre traz, que nos ajuda a entender um pouco, que Jesus se preparou durante um bom tempo para reencarnar na Terra, dado a condição evolutiva dele já está muito além dos habitantes do planeta Terra. E ele teve esse tempo todo se preparando porque ele precisava de uma matéria que desse condições dele reencarnar aqui na Terra. Então, o perispírito dele também foi preparado com a matéria do globo terrestre. Trazemos também, por uma comparação até um pouco grosseira, mas às vezes até mais fácil da gente compreender, quando o homem esteve na Lua, ele precisou de uma roupagem diferente. Ele não desceu da nave sem uma roupa apropriada. Justamente por quê? Porque a Lua não é o local próprio para o homem habitar. Ele precisava de ter equipamentos que dessem a eles condições de estar lá durante algum tempo. Assim, a gente pode concluir desses ensinamentos que o laço ou perispírito, que prende o espírito ao corpo, é uma espécie de envoltório semimaterial. Ou seja, ele não é nem grosseiro como o nosso veículo carnal, nem tampouco etéreo como o nosso espírito. Ele é um meio termo. Ele é uma substância intermediária. E ela é assim, porque a finalidade dele é de fazer essa interligação. Nós temos, de um lado, um padrão vibratório, que é o nosso espírito, e o nosso corpo de carne num outro padrão vibratório muito diferente. E esses dois não se comunicam. E para que o espírito imprima sua vontade no corpo de matéria, no corpo de carne, ele precisa de um agente que vai fazer essa ligação. Da mesma forma, quando a gente colhe ensinamentos e nosso corpo precisa transmitir ao nosso espírito, também utiliza o perispírito como veículo dessa informação. E quando nós desencarnamos, o nosso corpo é que acaba sofrendo a desintegração por meio de reações químicas. O perispírito, ele não se perde, ele acompanha o espírito, que ele é o envoltório do espírito. O espírito conserva o perispírito, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal. E que na medida que o espírito vai adquirindo uma evolução moral, vai se elevando, esse perispírito vai se tornando muito etéreo, muito, digamos assim, muito transparente, quase imperceptível. Chega um momento em que o espírito chega à perfeição, ele já não mais, podemos dizer, tem esse perispírito. Ele tem somente a energia, porque ele chegou à perfeição. Já dispensa-se essa camada, esse envoltório, porque ele atingiu a perfeição no universo em que ele está a habitar na atualidade. Falamos que o perispírito tem funções. Uma delas, como falei, é a fazer a interligação do corpo com o perispírito, mas ele tem outras funções. Enquanto aquele se acha unido ao corpo, serve-lhe ele de veículo ao pensamento para transmitir o movimento às diversas partes do organismo, as quais atuam sob a impulsão da vontade, ou seja, ele é agente do pensamento. Para fazer que repercuta no espírito as sensações que os agentes exteriores produzam, serve-lhe de fios condutores os nervos, como no telégrafo ao fluido elétrico serve de condutor o fio metálico, fazendo uma comparação com a matéria, como ele é o fio condutor dessas repercussões, tanto no espírito quanto no corpo.
Quando o espírito tende a encarnar num corpo humano em via de formação, um laço fluídico que mais não é do que uma expansão do seu perispírito. Ou seja, o perispírito, ele também é o laço fluídico que faz essa conexão do espírito com o corpo. E serve para imprimir impressões no corpo físico, informações necessárias às experiências que viveremos em nova encarnação. Ou seja, ele também é o agente de fazer com que nós passemos por determinadas experiências no corpo de carne. Doenças, problemas genéticos, até mesmo causados por nossas existências anteriores, por equívocos, por erros. No entanto, o perispírito ele serve para imprimir no nosso corpo essas situações que nós deveremos passar. E aí a gente fica perguntando, mas como? Como que o perispírito ele é o veículo de fazer essa comunicação pelo corpo? Como é que ele faz esse toque? Como é que ele faz esse contato? Por vias específicas. Edgar Mon, ele nos esclarece, corroborando também com André Luiz, que no corpo físico nós temos plexos e no corpo espiritual nós temos os centros vitais. Então, se você for analisar os plexos, são os laríngeo, cardíaco, esplênico. No corpo etéreo, nós temos o centro vital coronário, frontal, laríngeo, e essas vias são canais de comunicação. E é por ali que o nosso perispírito ele se comunica com o nosso corpo físico. Então vocês observem, se houver uma lesão no seu perispírito, em alguma região como o coronário, essa lesão ela vai expressar numa reencarnação diretamente aonde? No corpo físico do indivíduo, nessa mesma região. Então você vai ver que essas regiões têm uma correlação. Então entre o perispírito, né, que são os seus centros vitais, que vão expressar no seu corpo físico. E aí nós vamos entender que não é matéria para agora, é matéria para lá, para o Poço Ipiranga. Vamos entender como funcionam as energias de um passe, como são as vitalizações desses campos, por que os espíritos, ao emitir energias, emitem em determinados centros vitais e não onde efetivamente eu estou tendo dor. Tudo isso tem uma coligação, estão ligados, são canais que se ligam entre os centros vitais e o corpo físico. Trouxemos essas orientações, esses esclarecimentos dos espíritos, essas definições. Porém, alguns autores também trazem esclarecimentos corroborando com tentar explicar. Sabemos que muitas vezes esses assuntos são de difícil compreensão. Então, Joana de Ângeles, através de Divaldo, ela conceitua perispírito como sendo uma parte essencial do complexo humano, formado de fluidos relativamente primitivos, serve de mediador plástico entre o espírito e o corpo físico, é tanto menos denso quanto evoluído seja o espírito. Nós já até comentamos isso. Quanto mais nós vamos evoluindo, quanto mais nós vamos nos purificando, mais etéreo fica ou vai se tornando o nosso perispírito, ou seja, mais sutil. E se exterioriza através e além do envoltório carnal, irradiando-se como energia específica ou aura. Outra conceituação, dessa vez por Emmanuel, outra vez de Francisco Cândido Xavier, ele fala que o perispírito é um corpo de matéria rarefeita que subsiste além do sepulcro, formado de substâncias químicas ainda desconhecidas, com peso específico e padrão vibratório próprios, e com extremo poder plástico que se modifica sob a ação do pensamento. Existe até um estudo científico em determinada faculdade, onde eles estão tentando analisar a diferença de peso do indivíduo antes de desencarnar e depois de desencarnar, para tentar subtrair dessa diferença e identificar o espírito ou o perispírito. São estudos, é claro, e não são conclusivos até o momento. Você observa que, apesar de não termos ainda mecanismo para mensurar essa massa do perispírito, Emmanuel nos afirma, né, a existência de um peso. Então, o que nos falta é como medir essa massa. Não há ainda material para medir, mas ele nos revela a existência de uma massa, né, e nos revela também o poder plástico desse perispírito. E tudo isso será objeto de estudo mais à frente,
e que vamos entender, né, lá no tomo único, né, que nós vamos tratar desse assunto, da plasticidade e outras propriedades que o perispírito possui. Agora, André Luiz, através também de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, em Evolução em Dois Mundos, diz que o perispírito é o veículo físico do espírito, também conhecido como corpo espiritual. Lembra que eu falei que existem várias nomenclaturas para perispírito? Possui uma estrutura eletromagnética própria, cuja constituição depende das aquisições da mente que o maneja, ou seja, da conduta espiritual da criatura. O grau de evolução que nós relatamos há pouco. Conforme vai evoluindo, ele vai se tornando mais rarefeito. É a base da formação do corpo físico quando encarnado, ou seja, primeiro não tem o corpo de carne para depois ter o perispírito, é justamente o contrário, primeiro a formação do corpo espiritual. O corpo de matéria, ele é uma derivação do corpo espiritual. Isso é importante, sabemos, porque mais à frente também nós vamos discutir a evolução dos seres, né? Justamente tratando desse assunto, evolução em dois mundos, né? Que nos é mostrado a evolução da matéria e a evolução do espírito. E como isso foi amoldado? Como é que isso surgiu? E vamos tentar tirar, muitas das vezes, as confusões que são feitas, achando que nós somos, a nossa origem é uma origem que viemos de um animal, que viemos de uma planta, né, que viemos do mineral. Né, tentar mostrar para vocês que não é bem assim como nos é dito tanto por André Luiz, quanto das obras de Kardec, que há uma diferença, uma dicotomia enorme nessa evolução, não contrariando a evolução apresentada por Darwin, mas também dizendo que são coisas diferentes, evoluções diferentes, evolução do espírito e evolução da matéria. Mais à frente. E por fim, os espíritos esclarecem, no livro dos médiuns, que perispírito é um envoltório que reveste o espírito, formado por uma substância vaporosa, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e se eleva na hierarquia espiritual. O perispírito faz parte integrante do espírito, como o corpo o faz do homem. É muito importante ressaltar esses conceitos de perispírito e esses entendimentos do que ele é, de como ele é produzido, de como ele trabalha a sua função primordial, que é ligar o espírito ao corpo físico, porque essa compreensão vai nos auxiliar a entender lá na frente as relações mediúnicas, os passes e uma série de transformações da matéria que nós vamos estudar, que precisa desse conceito primordial de perispírito. E aí nós vamos ver que não existe nenhum milagre, que não existe nada de extraordinário. Existe uma falta de compreensão do assunto. E na medida que a gente passa a compreender como funciona esse mecanismo, nós vamos entender as materializações, nós vamos entender, como ela bem falou, os passes, as curas, como se dão, por que se dão. Vamos entender as doenças que carregamos em nossa encarnação, por que tem uma determinada doença, por que carrego isso, aonde está gravado. A gente costuma dizer que o perispírito é o nosso QR Code, né? Antigamente ele era o código de barra, hoje nós estamos mais modernos, ele já é o nosso QR Code. Então é o nosso QR Code, onde ele guarda, armazena todas as informações, todas as imperfeições morais que vão trazer reflexo no nosso corpo físico, vão trazer, carregar doenças, vão trazer algumas dependências, algumas deformações oriundas de nossas escolhas equivocadas em vida passada. Então, é importante esse assunto, né, fixar, estudar, pesquisar, para que tenhamos lá na frente uma percepção muito melhor do que a doutrina nos oferece, sem nenhuma invenção, sem nenhum ato extraordinário, sem nenhum holofote, simples, ciência pura, explicável, palpável. Então, nessa aula nós vamos ficar nessa parte de conceituação de perispírito. Mais tarde, em outras aulas, nós vamos entender um pouquinho da natureza do espírito, de onde ele vem, e sempre agradecendo, mas sempre agradecendo ao nosso Criador por essa oportunidade maravilhosa que ele nos dá de poder estudarmos juntos essa doutrina que nos esclarece, que nos conforta,
que nos explica uma porção de coisas que acontecem no nosso dia a dia, em nossas vidas, à nossa volta. Até a próxima aula. Graças a Deus.